Bom, acredito que estão todos aqui. Vamos tentar ser o mais pontual possível. Boa tarde a todos. Bem-vindo novamente ao nosso webinar, dessa vez aqui com convidados ilustres nos acompanhando e podendo falar um pouco mais da reminização de solo. Boa tarde a todos novamente. Obrigado pela companhia de todos aqui conosco. Vai ser bastante legal esse bate-papo. Acredito que o tema é um tema bastante propenso assim para esse momento. Estamos realmente buscando agregar mais informações, mais conhecimento nessa linha de reminizadores. E hoje nós temos a presença ilustre aqui para nos ajudar a desmembrar um pouco mais dessas ideias, né? E também tirar dúvidas, por que não, né? Que eu acho que é o que mais nós temos hoje no dia a dia, é dúvidas sobre reminização de solo, sobre a parte da eficiência agronômica desses produtos, que como realmente eles vão estar nos ajudando aí, como já estão nos ajudando nessa agricultura mais sustentável, né? Numa agricultura em que a gente tem aí uma interação mais harmônica entre o ser humano e o campo, extraindo o máximo desse potencial aí dos dois lados, né? Um adendo que eu dou muito bem assim para todos é que reminização de solo, ela também é bem casadinha, isso com certeza vai ser dito, mas eu só reforço, ela tem uma casadinha muito bonita de um tripé que eu gosto bastante, que é reminização de solo, reminizador, matéria orgânica e microbiologia do solo. Então, esses três pés, esse tripé realmente faz uma casada, na verdade, um enlace muito bom. E nós temos hoje conosco, agora apresentando sim, falando mais um pouco sobre os nossos palestrantes de hoje, o Eduardo Spolidoro vai ser o nosso mediador. Eu vou estar aqui com vocês participando hoje, dessa vez. A gente vai fazer uma live um pouco mais dinâmica com o Eduardo também interagindo aí junto com os palestrantes, fazendo a mediação. E o professor pesquisador Éder Martins, muitos já conhecem o professor Éder. Eu vou fazer uma breve leitura de um currículo dele aqui. O professor Éder e pesquisador Éder Martins é graduado em Geologia pela Universidade de Brasília, 1987, mestrado em Geologia pela Universidade de Brasília, em 91, PhD em Geologia pela Universidade de Brasília, também em 99, tem grande experiência na área de geociências, com ênfase em agroecologia, atuando principalmente nos seguintes temas: savana, solo, mineralogia, fontes de nutrientes, bacia hidrográfica e levantamento de relevo. Então, o professor Éder Martins vai estar conosco, ele vai fazer a primeira parte. Eu aproveito e já vou apresentar também o professor pesquisador Hamilton. Ele hoje é professor na Universidade Federal de Uberlândia, na área de fertilidade do solo, está na área agronômica. Eu vou fazer um breve relato do currículo dele. Professor Hamilton possui graduação em agronomia pela Universidade de São Paulo, em 91, mestrado em agronomia, solos e nutrição de plantas, em 95, doutorado em agronomia também na mesma área de solos e nutrição de plantas, em 99, pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia e pós-doutorado em agronomia pela Universidade da Flórida. Atualmente é professor da Universidade Federal de Uberlândia e professor orientador em programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fertilidade do solo, manejo do solo, nutrição de plantas e adubação. Atualmente, e principalmente nos seguintes temas: correção e fertilidade do solo, nutrição de plantas, análise químicas de solo, silício na agricultura, que é um tema bem legal para a gente estar falando também, resíduos industriais, remineralizadores de solo e solos do cerrado. Então, esses são os nossos dois palestrantes, os quais eu dou a minha boa-vinda, né, a todo nesse webinar. Sejam bem-vindos. Praticamente agora eu passo a minha palavra já para o Eduardo Spolidoro, que é a nossa parte agronômica também, que nos auxilia, para ele conduzir essa mediação entre os dois debatedores. Muito obrigado, um bom webinar para todos. Eduardo, contigo. Eduardo, seu microfone está desligado.
Boa tarde a todos. É um Boa prazer tarde. tê-los aqui nessa sala de reunião, né, nesse debate, né, desse tema tão relevante e tão atual como esse. Eu não quero me delongar, gostaria de já passar a palavra para o Dr. Éder Martins, né, e em seguida para o professor Hamilton. O professor Hamilton é meu amigo de graduação, na época da Exalc ainda, né, professor? Prazer tê-lo aqui, Sim. agradeço o convite dos dois pesquisadores, né? E eu tenho certeza que vocês poderão contribuir muito aí com esse tema. Por favor, Dr. Éder Martins, a palavra está com o senhor. Obrigado, Drummond e Eduardo, pela abertura e pelo convite, né? Também a Unipan, que é parceira do evento, e também ao professor Hamilton, que a gente está dividindo aqui o debate junto com o Eduardo e o Drummond. Eu vou fazer uma breve apresentação de 40 minutos e a gente vai falar um pouquinho sobre o potencial dos remineralizadores de solo na construção de solos. E aí, a primeira questão é a seguinte: o que são agrominerais silicáticos? Né? Eles são agrominerais derivados de rochas silicáticas para fazer manejo de fertilidade do solo. E aí ele pode ser fonte de nutrientes, e aí, geralmente, se for uma rocha silicática, ele vai ser multinutriente, ele tem tabela periódica dentro dessas rochas, e também essa parte dos remineralizadores. Os remineralizadores, eles têm um comportamento muito parecido com os condicionadores de solo. Ele interfere e aumenta o CTC, melhora o pH do solo, diminui o peso de nutrientes e também estimula a atividade biológica do solo e também das raízes. Qual a diferença de um remineralizador para um condicionador de solo? A principal diferença está na formação de novas fases minerais. É o único tipo de insumo que existe que forma novas fases minerais no solo. Então, e essas novas fases minerais, elas são funcionais. E o que acontece? Na realidade, todos os insumos que a gente utiliza, os carbonatos, os sulfatos, os cloretos, eles são substâncias que, quando entram em contato com o solo, se dissolvem completamente. A gente chama isso de dissolução congruente. A dissolução é total. Você sai o ânion e o cátion em solução do solo e ele disponibiliza tanto o ânion como o cátion. Quando a gente fala de um alumínio silicato, que geralmente as rochas silicáticas são formadas, você tem um outro processo que é chamado de dissolução incongruente. Apenas uma parte do material ele é liberado em solução. Então, o que acontece? Libera silício na forma de ácido silícico, na forma de íon silicato, e também as bases, e vários outros nutrientes e micronutrientes. O que acontece com o resíduo dessas reações? Formam minerais secundários. Ou formam minerais cristalinos, como argilominerais 2:1, ou minerais de baixa cristalinidade. Tem vários tipos de rocha que não vão gerar inicialmente minerais de alta cristalinidade, vai gerar, na realidade, fases de baixa cristalinidade. E aí o que acontece? Gera uma alta CTC mineral e também uma elevada superfície específica com esse tipo de reação. A gente sabe que esses materiais silicáticos compõem o nosso planeta, né? A nossa crosta terrestre é formada por esses elementos associados às rochas silicáticas. E aí, quando a gente pega a crosta, da onde praticamente 100% dos solos são derivados,
a gente tem essa conformação, né? Mais de 80% é oxigênio, silício e alumínio, exatamente alumínio silicatos. E a gente tem duas estruturas, uma centrada no tetraedro de silício rodeado por 4 oxigênios, e outra que é um octaedro de alumínio, que é um alumínio rodeado por 6 oxigênios. E justamente esse alumínio ele é fundamental na questão da estabilidade das fases secundárias, que são formadas pelo intemperismo. E quais principais minerais, se você pegar os minerais formadores das rochas, especialmente das rochas ígneas, todo mineral que tem cálcio ou magnésio na sua estrutura dos alumínios silicatos, eles são mais facilmente intemperizáveis. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, que é o silicato de magnésio, que é o lisina, que não tem alumínio na estrutura e ele é facilmente intemperizável, né? É o mais facilmente intemperizável entre eles. E isso, na realidade, esses minerais, eles são os minerais que deram origem aos solos. Todos os solos que a gente utiliza na agricultura, em qualquer lugar do planeta, aconteceu um processo de formação de solo. Começa com os minerais primários, que são lá ricos em silício ativo, cálcio, magnésio, potássio e outros nutrientes. Vão gerar minerais, no primeiro estágio, os minerais 2:1, e finalmente chega no extremo do intemperismo em solos tropicais, em que eu perco praticamente todas as bases e boa parte do silício ativo, e aí acumulo óxidos de hidróxido de ferro de alumínio. E aqui tem, só para mostrar esses 3 estágios, né? Esses 3 estágios, o início lá, quando tem o afloramento da rocha, inicia o processo de intemperismo, aí passa pelo segundo, o estágio intermediário, que forma especialmente minerais expansíveis, e finalmente o último estágio mais avançado, que é dos solos tropicais. E aí a gente entende um pouco a questão da superfície específica desses solos. A maior parte dos solos tropicais, ele tem domina cargas positivas, né? O ponto de carga zero, ele é alcalino. Então, tudo que está abaixo desse pH, e que são as condições de solos tropicais, vai ter cargas positivas. Do outro lado, em solos de clima temperado acontece o oposto, né? Eu tenho, na realidade, uma superfície dominada por cargas negativas, porque o ponto de carga zero é muito ácido. Então, todos os pHs em condições agronômicas têm cargas negativas. E isso acontece, a gente consegue fazer uma síntese e falar que solos de clima temperado dominam cargas negativas e solos tropicais dominam cargas positivas. E isso a gente pode fazer essa síntese aqui, e isso é relevante, muito relevante para a questão do manejo da fertilidade do solo, né? A gente sabe que os cátions, em solos tropicais, tem uma maior tendência a gente não ter eficiência justamente pela lixiviação, porque os cátions são positivos e eles não aderem a essa superfície positiva. Acontece o contrário em solos de clima temperado, onde exatamente os ânions, né, eles têm uma tendência a se perder. Tanto é que a gente tem muito problema em ambiente de clima temperado em relação à lixiviação do fósforo, que é muito importante em condições de clima temperado. Quando a gente olha para os materiais de origem, aqui a gente está olhando para os remineralizadores de solo, a gente vê essa questão da composição química, como ela é variada, né? Então, a gente vê rochas que têm teores elevados de sílica, com variações no teor de alumínio. Olha aqui, ó, todos são formados por alumínio silicatos. E aí você tem os nutrientes de maior interesse, ó, o potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo. Então, a gente pode perceber que existem variações importantes em relação aos elementos maiores que ocorrem nessas rochas, né? E uma coisa que é relevante, quando a gente olha para uma rocha silicática, quanto menor é o teor de sílica,
a que a gente encontra, mais disponibilidade de silício vai ter. Assim como acontece numa escória de siderurgia, né, quando é formada principalmente por silicato de cálcio, o teor de silício é mais baixo do que uma rocha silicática dessa, mas a disponibilidade de silício é mais elevada. E o que é importante a gente entender numa rocha, pensando como remineralizadora? A composição química. Então, só para dar um exemplo aqui de uma rocha, aqui eu tenho a composição química da rocha, como a gente mostrou anteriormente, e a composição mineralógica. As duas características são fundamentais, né? E a gente saber, só para dar o exemplo aqui, que metade do potássio dessa rocha está na forma de biotita e a outra metade está na forma de muscovita. O comportamento em relação ao intemperismo é totalmente diferente. A biotita libera no curto prazo o potássio, a muscovita não. Ela é bastante resistente ao intemperismo e, se ela for liberada, vai ser no médio e longo prazo. E, além disso, tem vários micronutrientes. Aqui, só para dar exemplo dessa rocha, ele tem, para cada tonelada, tem 60 gramas de zinco, 17 gramas de níquel por tonelada aplicada. Você está aplicando micronutrientes também. A mesma coisa quando você pensa num basalto, né? O basalto, um outro tipo de rocha. Aqui está a composição química, nessa coluna aqui à direita, e na coluna à esquerda, a composição mineralógica. Então, a gente entende, quando a gente integra esses dois tipos de dados, né, eu sei como é que os elementos estão distribuídos. Cada estrutura dessa, que está na forma de um mineral, tem um comportamento distinto, tem uma reatividade diferente. Então, não basta a composição química, eu preciso entender também a composição mineralógica. A gente sabe que, para a gente estudar esses agrominerais silicáticos, nós temos que fazer uma boa caracterização química dos elementos maiores e traços, uma caracterização mineralógica detalhada, inclusive quantitativa, uma caracterização físico-química, especialmente o pH de abrasão e também a parte de granulometria, e, finalmente, a caracterização agronômica. A gente pode falar também que a gente está aprendendo agora a parte biológica desses agrominerais. Nós temos micro-organismos que são funcionais e eles são importantes, né? Nós podemos dizer que a gente pode fazer uma classificação em que a gente pode chamar, tem agrominerais silicáticos que são ricos em magnésio, com as rochas ultramáficas puras, são basicamente formados por silicatos de magnésio e ferro. Nós temos rochas ricas em cálcio, então nós temos tem até um produto registrado que é um calcixisto, e tem também anortositos, só que não tem nenhum produto ainda nem testado mas pode ter rochas ricas em anortositos que são ricas em cálcio e tem potencial para usar na agricultura. Rochas ricas em potássio podem ser rochas alcalinas ou podem ser rochas metamórficas, e elas também têm vários exemplos de produtos que têm potássio, né? Inclusive o camafugito fornece vários nutrientes e também vários minerais secundários, né, quando são intemperizados. Cálcio e magnésio, como são os basaltos, e outras rochas similares, com composição similar, e fornece também vários nutrientes e também vários minerais secundários de alta CTC. E, finalmente, essa última classe, ela está dentro justamente das rochas ultramáficas alcalinas. Elas são especiais porque elas têm maior soma de bases e, inclusive, tem fósforo geralmente em teores mais altos. Uma coisa que é importante, né, nessa questão é o intemperismo dos minerais, né? A gente tem que olhar, inicialmente, quando a gente for fazer um manejo desses agrominerais, tem que olhar para o solo. Olha que interessante essa questão do potássio, né? Esse aqui é um experimento de 6 anos no Paraná, em que foram
soja continuamente por 6 anos. A planta absorve potássio não trocável. Aqui é o controle. Olha quanto de exportação de potássio que teve durante esses 3 anos. Chegou a 300 quilos no solo de textura média. A 300 quilos e a 200 quilos no solo argiloso. Então, olha que interessante, a planta consegue potássio da parte não trocável, quer dizer, ela intemperiza o mineral, inclusive mineral bastante resistente que tem no próprio solo, né? Enquanto que aqui, as fontes solúveis têm um grande potencial de perder potássio por lixiviação. Isso aqui é perda de potássio, né? Essas doses mais elevadas. Aqui é um artigo muito recente, né? Mostrando 2020, Firmano et al. 2020, mostrando uma pesquisa que foi feita numa sucessão soja-milho por mais de 30 anos, né? Esses aqui de controle, que é 0 a 20, o 1, o 2 é 20 a 40, o 3 é onde teve a adubação contínua, né? De 130 quilos de potássio por ano, todo ano. E aí a gente vê uma coisa interessante aqui. Ocorre o intemperismo, a transformação do feldspato potássico em lita, porque isso aqui está bem claro, isso não foi escrito no artigo, mas está bem claro aqui no resultado, mostrando que há uma transformação de feldspato em lita durante esse tempo, especialmente onde você tem uma intensidade biológica maior. Onde tem maior intensidade, vai existir biointemperismo, inclusive dos minerais do próprio solo. E essa reação aqui, só para mostrar para vocês, é o feldspato. Numa condição ácida, ele se transforma em ilita, libera potássio e libera silício. Então, só para mostrar que a gente tem que olhar para o solo também. E quando há o processo de biointemperismo, e todos esses minerais dos agrominerais silicáticos, eles se intemperizam, eles vão gerar minerais, ou argilominerais 2:1, ou a maior parte das situações vai gerar minerais de baixa cristalinidade. Olha que interessante esse trabalho do Churchman, um australiano, mostrando que se eu pegar um solo teórico de 1/3 de cada fração, silt, areia e argila, e tiver só 1% de mineral de baixa cristalinidade, esse 1% vai gerar 85% da superfície específica desse solo. Então, é muito relevante, quando forma minerais novos, pelo intemperismo, que eu vou gerar uma superfície específica que não existia naquele solo, especialmente em solos profundamente intemperizados como os nossos. E aí, o que acontece nessas superfícies de minerais novos? Eu tenho são superfícies extremamente elevadas. Olha aqui uma argila 2:1, que é cristalina, né? E olha aqui para o material que é de baixa cristalinidade. Ela tem praticamente o dobro de superfície específica, né? Quando eu olho também para os óxidos de hidróxido de ferro, ele tem uma superfície específica razoável, só que, na realidade, o que é de baixa cristalinidade é o que fornece mais superfície específica. Esse aqui é um trabalho que foi publicado em 2019, mostrando o exemplo do potencial de sequestro de carbono na forma inorgânica, né, que foi publicado usando como modelo o Estado de São Paulo, mostrando que a gente pode sequestrar até 300 quilos de CO2 equivalente no solo a cada tonelada aplicada de remineralizador de solos. E aqui é um trabalho bem recente, né? Ele foi publicado agora em julho de 2020, e mostrando o potencial que você poderia resolver toda a questão de sequestro de carbono usando a questão dos remineralizadores de solo. Em todos os solos agrícolas do planeta, nós podemos resolver a questão do sequestro. A reação é basicamente essa: eu tenho um silicato,
aqui está dando um exemplo de uma olivina, mas poderia ser qualquer silicato que tem base, né, na sua composição, ele vai consumir CO2 na reação. Aqui forma bicarbonato, mas também pode ter a precipitação na forma de carbonato, né, no próprio solo. O tempo de residência desse bicarbonato e do carbonato ele é pequeno. O que nós consideramos? Nós consideramos que a gente tem potencial de fazer isso na forma orgânica, em condições tropicais. Outra coisa que é fundamental é que as plantas que a gente cultiva são plantas que têm centros de origem em solos jovens. E os nossos solos tropicais são solos muito antigos e muito intemperizados. Os nossos solos não têm mais praticamente ligação mais com os minerais primários facilmente intemperizáveis. Então, o remineralizador de solos, ele faz isso, ele renova o solo com minerais primários. E aí a gente ajuda, se a gente pegasse aquele trabalho lá de 30 anos e a gente aplicasse minerais primários, a gente teria um balanço mais adequado em relação ao potássio, por exemplo, que foi o estudo, né? E a gente pode fazer aplicação de remineralizador para fontes mais solos mais jovens? Pode, só que a eficiência do resultado vai ser menor. Quanto mais distante o solo for do ponto de vista de grau de intemperismo, mais resultado ele vai ter. E aí, a base de tudo isso, como a gente começou a mostrar, é essa questão da interação dos minerais com a biota, tanto das raízes das plantas quanto dos micro-organismos do próprio solo, que, no final das contas, é o que faz a intermediação entre o solo e a planta. E nós chamamos isso de biointemperismo. A gente tem várias questões sobre esses centros de origem. Vou dar um exemplo apenas, né? Essa questão do centro de origem do café, ele está nessa zona 6 aqui, ó, na África, nessa região do leste da África, e aqui está o centro de origem, né? O que está em vermelho são os centros de origem, os primários, né? E esse foi daí que nasceu, ele foi distribuído para outras regiões, e a gente sabe, né, que sempre quando sai do centro de origem e vai para as outras regiões, há uma perda genética, né, de diversidade de qualquer espécie, né? Aqui está mostrando as áreas que estão acima de 1.200 metros de altitude na África, exatamente as áreas que o café foi distribuído a partir do centro de origem primário. E aí, o que é interessante é que essas áreas acima de 1.200 metros são vulcões bem relativamente recentes, e são vulcões ricos em rochas, onde são rochas que são ultramáficas alcalinas. Tem outras rochas, mas principalmente rochas ultramáficas alcalinas nessa região. Então, o centro de origem do café é numa área onde tem o vulcanismo ultramáfico alcalino. Então, a gente vê onde que está aqui nesse mapa, né, o que está em preto, é exatamente as áreas onde tem esses vulcões mais recentes. Quais são os papéis dos remineralizadores do solo? A gente pode considerar 3 grandes papéis. Primeiro, ele tem um papel como condicionador de solo e também como corretivo de solo. Ele aumenta o pH, não na mesma escala que um calcário, mas ele aumenta. Ele diminui o alumínio trocável, ele também diminui o alumínio trocável, com bastante eficiência, porque o alumínio reage com silício, né? E ele precipita e imobiliza o alumínio. Aumenta a eficiência de uso de nutrientes, estimula a atividade biológica, aumenta a capacidade de retenção de água, por causa da superfície específica dos minerais novos. Ele também é fertilizante, porque fornece nutrientes, e ele forma novos minerais. E aqui está a novidade dos remineralizadores de solo. Aumenta a CTC, forma minerais novos, gera uma camada nova. Se eu fizer o manejo contínuo,
vai ter uma camada nova que vai ser gerada. Não tem como escapar, porque são minerais que são estáveis no longo prazo. E aí a gente pode pensar, né, isso aqui é uma ideia de como a gente pode construir solo usando o remineralizador. É claro que essa é apenas uma ferramenta, precisa do manejo, precisa de outras ferramentas que o agricultor, a agricultura e os sistemas de produção estão aí para isso, né? Mas olhando pelo aspecto do remineralizador, a gente vê que ele estimula a raiz, ele gera CTC mineral, e aí tem essa questão da interação com a matéria orgânica. A gente considera que a matéria orgânica vai estabilizar na superfície desses novos minerais. Isso é uma pesquisa que a gente está fazendo. Se a gente estabiliza essa matéria orgânica na superfície dos novos minerais, vamos gerar solos mais bem estruturados, com carbono mais estável. Aumenta a retenção de água, aumenta a atividade biológica, a resiliência e gera um novo solo. E aqui, a gente está pensando que nós estamos fazendo uma coisa nova. Não, não estamos fazendo nada novo. Isso aqui já é bastante antigo, né? A gente tem as chinampas lá nos povos pré-colombianos, na região da América Central, ilhas artificiais. O pessoal fez rochagem, criando ilhas artificiais. E eles foram muito criativos, e isso que permitiu a geração de uma cultura bastante evoluída tecnologicamente, como foram esses povos, né? E aí, olha aqui, como é que era a antiga cidade do México, né? Tinha aquela região central que era uma ilha natural, e em volta eram ilhas artificiais para a produção de alimentos. E olha como é que eles fizeram, né? Ilhas com tamanho específico para obter água por capilaridade, a partir do lago, são de água doce. E aí eles produziam alimento de forma contínua, né, permanente. E até hoje tem o resto ainda desses lagos, né, que não foram totalmente drenados pelos espanhóis quando eles invadiram essa região, e até hoje é produtivo. E o outro exemplo é a terra preta de índio, né? O indígena criou um novo solo também, a partir do processo que ele tinha. Ele não tinha como moer rocha e aplicar lá no solo, mas ele fazia esse slash and burn, que fazia essa queima lenta, geração do biochar, do biocarvão, e que tem um papel similar aos minerais nobres que são gerados pela remineralização de solo. E ele leva o nutriente da paisagem e joga lá. A gente está fazendo o mesmo tipo de processo com a remineralização de solo. Então, aqui a gente mostra aí a quantidade de solo que foi criado, né, durante bastante tempo, e esses solos são ativos e férteis até hoje. E aí, o que a gente quer, o que a gente imagina na questão da construção de solo? Nós vamos criar uma camada nova, antropogênica, né? Nós vamos ficar aplicando esses minerais vão ser transformados, eles vão ficar resilientes lá no solo, vai aumentar a CTC dessa camada superficial, assim como nós vamos manter essa camada subsuperficial, que naturalmente domina cargas positivas. Isso é muito bom, não é ruim. É importante para manejo, por exemplo, do gesso, né? O enxofre que vai em profundidade e leva cálcio lá em profundidade é muito importante, né? E nessa camada superficial que nós iniciamos o processo de criação, ela vai ter alta CTC, vai ter estabilização da matéria orgânica, vai melhorar a estrutura do solo e vai manter elevada atividade biológica. Então, a nossa hipótese de pesquisa, e que a gente considera como consequência desse manejo, é a criação do novo solo. Obrigado. Podemos já partir para a palestra do professor Hamilton. Professor Hamilton, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Obrigado, viu, Éder? Muito obrigado, excelente. Depois voltamos a conversar. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Depois dessa brilhante apresentação do professor Éder aí, uma aula, né? Uma aula muito interessante.
Então, vamos falar, vou dar um enfoque mais agronômico, né, ao uso de remineralizadores, buscando um pouquinho aí o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né. Tá vendo a minha tela aí, Eduardo? Sim, estamos sim. Tá. Acredito que todos estão vendo, Hamilton. Bom, então vamos lá. Então, eu sou uma pessoa que comecei a trabalhar com materiais alternativos já desde o meu doutorado, né? Então já faz mais de 20 anos. E eu sou uma pessoa que defendo muito a gente usar esses materiais alternativos, né? E dentro desses materiais, agora, lógico, os remineralizadores. E o enfoque que eu vou dar é por que nós temos que incentivar o uso de remineralizador. O professor Hélio falou muito bem de como que ele reage no solo, dos efeitos benéficos que ele pode trazer no solo. Mas além dele melhorar a característica química do solo, ele também pode ser também fonte de nutriente. E atualmente o Brasil, com o aumento da produção agrícola, ele tem se tornado cada vez mais dependente da importação de fertilizantes, né? Então o Brasil depende aí da aquisição de fertilizantes no mercado externo. Hoje o Brasil ele é o quarto maior consumidor mundial de fertilizante e 73% da produção de fertilizante, do consumo de fertilizante, tem que ser importado, né? Então, o Brasil importa aí 80% do nitrogênio, 50% do fósforo e, hoje, eu diria, quase 100% do potássio, né? O Brasil tem que importar. Então, isso aí é uma dependência perigosa para a nossa economia, né? E a gente pode ver que o Brasil aumentou bastante o consumo de fertilizante nos últimos anos, né? Hoje, esse número aqui, nós estamos 16, 17, hoje já está em torno de 35, 36 milhões de toneladas. Agora, com a crise, a gente não sabe o que vai ser, mas deve continuar aumentando porque a agricultura não parou, né? Então, por que nós temos que buscar outras fontes, principalmente potássio e fósforo? Porque esses elementos aí, esses nutrientes, eles são obtidos através da extração mineral. E as jazidas, elas são finitas, elas não são infinitas, né? Então, aí nós temos aí os depósitos de fósforo aí ao redor do mundo, né? Mostrando que uma hora essas jazidas podem acabar. Aqui no Brasil, aqui alguns depósitos de fósforo, temos aí distribuído aí em Minas Gerais e Goiás, principalmente, né? Mas nós temos, aqui não aparece, mas nós temos no Tocantins, na Bahia, no Pará também depósitos, em São Paulo e em Santa Catarina. O fósforo, a principal fonte de fósforo é a apatita. Aí nós temos vários tipos de apatita, a fluorapatita, hidroxiapatita e a cloroapatita. E o fósforo, então, ele para ser produzido ou transformado em fertilizante, geralmente ele tem que sofrer uma acidulação. E isso, com certeza, aumenta o seu custo, né? Então, você tem que usar ácido sulfúrico para produzir superfosfato simples e ácido fosfórico. E do ácido fosfórico você produz o MAP e o supertriplo, né? E o potássio nós usamos aí principalmente a silvinita, né, que são fontes de potássio e que são sais, né? O potássio hoje, a maior parte do potássio comercializado como fertilizante são sais de alta solubilidade, tem uma disponibilidade bastante imediata, porém são materiais de fácil lixiviação. E aí, lógico, da silvita se tira o KCl, né, que é o principal fertilizante potássio, né, é um sal, que tem vários problemas aí no uso do potássio
principalmente quando se trabalha com doses elevadas de potássio, né? Então, aqui o Brasil tem apenas uma jazida em exploração, que é essa de Taquari Vassouras, aqui em Alagoas. Tem uma grande jazida também na Amazônia, só que é um difícil acesso e ainda não é viável a sua exploração. Mas o problema do uso do potássio na forma de KCl é principalmente por ele ser um sal, ele é facilmente lixiviado e tem um alto teor de salinidade, né? Um índice salino elevado, o que faz com que não seja recomendado usar doses elevadas e mesmo se você use doses elevadas, se você está trabalhando num solo tropical com baixa CTC, você vai ter perdas de potássio por lixiviação. Então, nós podemos, então, usar outras fontes com uma certa segurança. Esse efeito salino do potássio, doses elevadas, causando aí a morte de planta, queima das folhas, né? Aqui em detalhe, na planta de milho, com a borda necrosada, em função do excesso de potássio aí no suco de plantio. Além do excesso de potássio causar salinidade, nós temos o potássio também, o cloreto de potássio é uma fonte rica em cloro, e o cloro em altas doses também pode causar queda de produtividade. A cana-de-açúcar tem alguns estudos mostrando também que a queima do bagaço de cana tem aumentado muito o teor de cloro na atmosfera, e isso também atrapalha aí a camada de ozônio. Aqui são as ocorrências de jazidas de potássio ao redor do mundo. Então, a gente vai ver que as principais jazidas estão aí no Canadá, na Rússia, na Alemanha, né? No Brasil, então, tem aqui na Amazônia e em Alagoas. Travando. E aqui os principais produtores de potássio ao redor do mundo, né? Também o Canadá e a Rússia são os maiores produtores de potássio. Então a gente faz a seguinte pergunta, né? Será que até quando vai durar essas reservas de potássio, né? Então a estimativa aí é que o potássio ainda dure aí mais de 200 anos e o fósforo ainda dure mais de 1000 anos. Quer dizer, não é para pensando no atual nível de consumo, não é tão preocupante para os dias de hoje, mas para o futuro com certeza vai ser, se continuarmos consumindo essas reservas que estão aí hoje em exploração. Por outro lado, nós temos muitas outras fontes disponíveis, principalmente de potássio, que nós podemos usar aí, que eu vou mostrar daqui a pouco. A outra questão é o preço do fertilizante, né? Então, conforme vai ficando cada vez mais escasso, a tendência é que o preço dele vá subir, né? Então, isso a gente já tem observado esses aumentos, né? Aqui nós vimos o potássio atingindo o preço histórico aqui, a mais alto aqui, entre 2008 e 2009, caiu um pouquinho, mas não voltou aos níveis que era antes da crise de 2008 e 2009. E a tendência é que, conforme vai havendo mais crises ao redor do mundo, esses preços vão se elevarem. Então, nós temos que realmente incentivar e buscar aí o uso de fertilizantes alternativos. E aí seria o semineralizador entraria dentro dessa faixa aí como fontes alternativas. Nós temos aí vários minerais ricos em potássio e fósforo que podem ser utilizados na agricultura como fertilizantes, né? Os feldspatos, as glauconitas, muscovitas e as biotitas, né? Por que nós temos que usar esses fertilizantes? Porque nós já temos experiências de sucesso aí com os fosfatos naturais. Os fosfatos naturais, quando o Brasil começou a produzir
super simples, super triplo, através da Fosfértil, e se incentivou muito o uso de fertilizantes solúveis, e os fosfatos naturais foram ficando meio de lado. Mas eu acho que agora a tendência é voltar. Hoje se usa muito fosfato natural em cana-de-açúcar, principalmente na formação do canavial. E os fosfatos naturais já tem aí, nós temos trabalhos aí na literatura mostrando os efeitos, né? Então a gente tem que ter o pé no chão e saber e conhecer bastante a realidade, né? Num primeiro momento, normalmente a eficiência agronômica desses fosfatos não é muito boa, mas nós discutimos hoje já isso, que o que nós temos que fazer hoje com os remineralizadores é começar a desenvolver trabalhos de longo prazo. E o fosfato natural, você já vê que já muitos no terceiro cultivo aqui já começa a chegar a 100% da eficiência agronômica. E mesmo os menos eficientes apresentam um aumento de eficiência ao longo do tempo. Da mesma forma, isso ocorre também com os remineralizadores, né, que são as rochas que nós aplicamos aí no solo. Quais as vantagens que nós temos de usar aí esses remineralizadores, né? Nós temos ocorrência muito ampla no território nacional. Embora seja uso em larga escala, geralmente nós recomendamos doses acima de 1 tonelada, mas ele ocorre, assim como as jazidas de calcário, ocorre em todo o território nacional. Então, se começar a explorar as jazidas de rochas que tem disponível, você vai encontrar jazidas aí a menos de 100 quilômetros da sua propriedade. Então, não é um problema tão grande assim a distribuição desse material. Nós temos reservas na superfície do solo, né? Não são só fontes de potássio, né? Você tem muitas outras nutrientes nessas rochas. Nós não precisa ver só que tem que ser fonte de potássio. Tem rochas que têm fósforo, magnésio, cálcio, tem rochas que têm manganês, zinco. Então, não é só pensar no potássio, né? Então, isso porque nas outras rochas também tem esses outros nutrientes. A desvantagem é que nós temos que ter o pé no chão, é a baixa solubilidade em água. Isso já nos leva a pensar que a reação no solo é mais lenta. Então, nós não podemos esperar efeitos imediatos quando nós usamos esse tipo de material, né? A estrutura cristalina, ela demora um tempo para ser rompida. Por isso que agora o pessoal tem estudado muito a questão microbiológica, porque a atividade microbiológica ajuda muito nessa ruptura dessa estrutura, né? E os baixos teores de nutrientes, né? Às vezes, pensando no potássio, é difícil achar uma rocha aí desse tipo com teores maiores do que 10, 15% de potássio. Então, nós temos já disponíveis aí no mercado várias rochas. Eu vou começar aí falando do camafugito, né, que tem aqui em Minas Gerais. Né? Nós temos também o fonolito, né? Aí também aqui em Minas Gerais, na região de Poços de Caldas, em Santa Catarina. É uma rocha com alto teor de potássio, em torno de 11% de K2O, né? E os minerais aí, ortoclásio, microclínio, nefelina e a muscovita são os minerais presentes aí. Então aqui é mostrando a jazida de fonolito em Poços de Caldas, que ela também já está em exploração, ali pela mineração Curimbaba. Nós temos aí o verdete, né, que também é uma rocha também, uma glauconita, né, com em torno de 9% de potássio, também hoje está sendo comercializado também. O verdete, só para vocês terem uma ideia, né, é uma reserva ali na região de São Gotardo de 2,8 bilhões de toneladas de rocha potássica, com teor médio de 9%. Né? E isso aí atenderia a necessidade de potássio do Brasil se nós
de um dia para o outro fosse necessário substituir a adubação potássica do KCl, se o Canadá ou a Rússia, de repente, resolver não vender mais KCl para o Brasil, nós conseguimos suprir a necessidade de potássio do Brasil por 36 anos, só na parte superficial do minério presente ali em São Gotardo. Nós temos também o xisto, aí, em torno de 7% de K2O, 11% de CaO. Nós temos jazidas em Goiás, Paraná e Santa Catarina, né? Ali em Irati, Santa Catarina, com um bom potencial de uso também desses materiais. Nós temos aí o cianito nifelino, também um feldespato, também que ocorre aí no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, né? São rochas com teor médio de 11% de K2O, né? E com uma boa eficiência aí na aplicação com fornecimento de potássio. Aí alguns depósitos mundiais desses feldespatos nós temos aí distribuído ao redor do mundo, né? E aqui também das micas, que também são materiais muito interessantes, contendo também potássio, cálcio, magnésio na sua composição. E aqui os depósitos de xisto ao redor do mundo, também bem distribuído. Então agora eu gostaria de mostrar alguns resultados, né, dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui com esses materiais. Inicialmente, a gente teve que desenvolver metodologia para mostrar a eficiência desses materiais, porque são materiais de baixa solubilidade, e para você trabalhar com um material desse em casa de vegetação, você tem que trabalhar com doses já mais elevadas, com um período de incubação maior, para poder ter a liberação dos nutrientes. Então, aqui um trabalho feito com o camafugito, que é o capé fértil. Ele, então, é um material que tem fósforo na sua composição e potássio. Então, nós nos baseamos as doses no fósforo, né, trabalhando com doses de até 500 kg de P2O5. E o que a gente observa é que, conforme se aumenta a dose de fósforo, você tem um aumento aí na produção de massa seca, mostrando resposta do fertilizador, do mineral, aí, do pó de rocha, do remineralizador, aumentando aí a produção da massa da cultura do arroz. Aqui no caso, desculpe, aqui no caso foi na braquiária. Então nós fizemos um trabalho em um solo argiloso, um latossolo vermelho distrófico, e também em um solo arenoso, né, um neossolo quartzarênico. Também a gente observa aí um aumento na produção da braquiária, conforme aumenta a dose do remineralizador de solo. Aqui nós comparamos esses tratamentos com o tratamento com fertilizante solúvel, né? No caso, aqui nós usamos o o superfosfato triplo e o cloreto de potássio, né? E nós fizemos 2 cultivos sucessivos. Na verdade, a braquiária a gente fez 2 cortes, né? E num primeiro momento nós tivemos aí já uma eficiência agronômica num solo mais argiloso, usando 2 granulometrias, uma granulometria mais fina e a granulometria um pouquinho mais grossa na forma de pó e a outra na forma filler. Filler significa com granulometria 100% menor que 0,3 milímetro. E aí a gente vê uma eficiência aí variando entre 30% e 51% do superfosfato triplo. Mas quando nós passamos para o segundo cultivo, aí nós já conseguimos um aumento bastante significativo da eficiência, mostrando aí que ao longo do tempo esses nutrientes vão sendo liberados por esses remineralizadores.
No solo arenoso tivemos o mesmo efeito, né? Só que no solo arenoso, no primeiro cultivo, já teve uma eficiência boa, aqui em torno de 60%, 55% a 60%. No segundo cultivo, a fração fina, o filler, foi um pouquinho maior e o pó caiu um pouquinho, mas mesmo assim a gente vê que a eficiência foi uma eficiência relativamente boa. Lógico, não vai superar de imediato o nutriente solúvel, mas é por isso que a gente defende trabalhos de longo prazo. Esse aqui foi um trabalho feito em casa de vegetação, que teve duração aí em torno de 180 dias. Mas aqui a gente pode observar aqui as fotos, né? Olha aqui a testemunha, onde não foi nenhum tipo de nutriente. Aqui onde foi somente superfosfato triplo e aqui superfosfato triplo mais KCl. Aqui na dose de 80 e 160 de K2O, a gente vê que as plantas também apresentam um bom crescimento. Aqui deixa claro que aqui não foi fertilizante solúvel, só foi o pó de rocha, o remineralizador. Aqui, esse aqui é um trabalho já com arroz, aqui também aqui é o trabalho também com arroz, né? Mostrando também esses resultados aqui no solo argiloso e aqui no solo arenoso. Né? E esses trabalhos aqui apresentaram esses trabalhos com arroz, então apresentou esses resultados aqui. Fizemos também 2 cultivos. No primeiro cultivo, no solo argiloso, a eficiência também ficou entre 35% e 50%. Também usamos 2 tipos de remineralizador, um bem fino no filler e outro na forma de pó. Né? No segundo cultivo, já aumentou já a eficiência, chegando aí em torno de 60% de eficiência. E no solo arenoso, a eficiência foi maior, principalmente no primeiro cultivo, chegando aí 87% e 73%. E no segundo cultivo, a eficiência caiu. Geralmente, a explicação que nós damos aqui, que trabalha em casa de vegetação, o esgotamento do solo é mais rápido. Então, os solos mais pobres se esgotam um pouco mais rápido. Por isso que, às vezes, a gente tem esse resultado de cair. Mas, mesmo assim, isso aqui indica que os resultados aqui foram bem maiores que a testemunha. E aqui mostrando esse trabalho aqui na comparação da dose padrão com o super triplo e o KCl, aqui mostrando doses crescentes, né, da aplicação dos tratamentos, aqui o nosso padrão, mostrando aqui na maior dose, já não, lógico, não está igual ao padrão, mas mostrando o efeito do remineralizador, mostrando que ele tem eficiência aí na liberação de nutrientes. E para mostrar essa eficiência, nós mostramos aqui o fósforo acumulado, conforme eu aumento a dose do remineralizador do solo, a gente aumenta aí a concentração de fósforo na folha e a extração de fósforo também é maior, tanto no solo argiloso como no solo arenoso. E aí nós começamos então a ir para campo e fazer experimentos já de mais longa duração, né? Para efeitos de registro do produto, nós precisávamos de um trabalho com uma resposta mais rápida, então nós fizemos esses trabalhos em casa de vegetação e depois partimos para campo. Então aqui é um trabalho já com café, isso aqui foi um trabalho onde a colheita foi feita recentemente. Nós temos aqui já um pouco mais de 2 anos de condução desse trabalho. O café está na primeira safra, né? E foi feito 3 tratamentos, um com termofosfato e iorim, e super simples. A outra, o fósforo, foi fornecido usando o capê fértil, que é o camafurgito. E aqui foi feita a aplicação do capê fértil e apenas 50% da dose de fósforo em cobertura. Aqui foi 100% da dose de fósforo em cobertura. Porque aqui foi aplicado o fósforo no plantio, né, o iorim no plantio,
E aqui foi feito o café fértil no plantio também, no sulco de plantio da cultura do café. Então, o café abre o sulco e depois, a cada 1 metro, se coloca uma planta, aplica o fertilizante no sulco e depois coloca as plantas a cada 1 metro dentro desse sulco. No primeiro aqui foi feita a cobertura com MAP, porque depois de um período aí de 1 ano você começa a fazer adubações de cobertura no café. Foi feito com MAP e aqui foi feito com o café fértil. Bom, vamos aos resultados, né? Então aqui a gente pode observar que onde foi aplicado o café fértil nesse primeiro ano foi produzido aí de 7 a 7,6 sacas a mais, e mesmo onde foi metade da dose de fósforo, ainda assim os resultados foram melhores do que com o adubo solúvel. Então, mostrando aí que não só nutrientes, né, nós temos outros efeitos aí também que pode aumentar bastante a produtividade das culturas. Isso aqui é um outro trabalho feito também com um produtor da região de Minas Gerais, aqui, região ali de São Gotardo, com cebola. Também aqui foi lado a lado, um experimento, foi feito avaliações, então, dentro de uma faixa, e o que se obteve foi um aumento aí de 1,2 toneladas por hectare aí de cebola. E aqui os resultados de nossos trabalhos também, aqui agora com cana-de-açúcar. Nós temos 2 trabalhos com cana-de-açúcar, um na usina Santo Ângelo, foi feito o primeiro corte, então foi feita a aplicação do café fértil em área total no plantio, e junto, na mesma dose, nós usamos um fosfato natural, que é o Biovar, a título de comparação. Então, o que a gente pôde ver nesse primeiro ano, já foi uma resposta muito interessante, com aumento aí de 12,4 toneladas por hectare, com o uso do café fértil até a dose aí de 320 quilos de P2O5 por hectare. Uma coisa interessante que a gente pode ver aqui no Biovar, que ele também promoveu o aumento de produtividade, só que a maior produtividade ficou na dose de 80 quilos. Aqui não houve diferença estatística, isso mostrando que o Biovar, por ser uma fonte de fósforo um pouco mais solúvel, ele conseguiu, numa dose menor, atingir aí já o que nós chamamos de platô de produtividade. Mas o que a gente espera é que, com o passar do tempo, o café fértil vai sim liberar o fósforo e com certeza nós vamos atingir aí melhores produtividades, como ele já está demonstrando aqui. Em outro experimento, esse aqui foi na usina da Mata, né? O que a gente pode observar é que o café fértil já com 160 quilos de fósforo também já atingiu o platô. O Biovar novamente aqui com 80 quilos, mas mostrando aqui uma resposta muito interessante, também com aumento aí de quase 16 toneladas por hectare de cana. Então, mostrando que esses materiais, sim, nós podemos usar ele como fertilizantes. A princípio, não é recomendado a substituição total do nutriente solúvel. Isso também depende muito da característica do solo, do teor de nutriente no solo. Mas, sim, é um material que a gente tem que dar valor que pode ser usado. Isso aqui é um outro trabalho que nós fizemos, aqui já trabalhando com o verdete, né? Também aqui foi um trabalho em casa de vegetação, onde nós comparamos aí agora o verdete, como ele é um rico em potássio, comparamos com o KCl, a gente vê também uma resposta muito interessante. É lógico que ele não tem eficiência do KCl, porém, a gente vê aí um aumento significativo de massa seca em comparação à testemunha, mostrando que ele libera realmente potássio para a planta, né? Então, aqui a foto do experimento, aqui também foi um experimento com dose crescente, a gente vê um aumento da produtividade conforme aumenta a dose do nutriente. Aqui foi feito 2 cultivos no mesmo solo,
No segundo cultivo, a gente já vê uma produção de massa já muito semelhante a onde foi aplicado o KCl. Quer dizer, ele tem um efeito residual muito mais significativo. E aqui os resultados na análise de solo, mostrando, então, um aumento na extração de potássio foliar, também bastante significativo, né? Isso aqui demonstra para nós que realmente o material, o remineralizador, libera potássio no solo que a planta consegue absorver. Aqui num solo arenoso, o mesmo trabalho foi feito também em 2 solos, em solos argilosos e arenosos, e também por 2 cultivos, né? No segundo cultivo, as plantas sofreram um pouco mais devido também ao esgotamento do solo. Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha para apresentar. Estamos aí à disposição. Qualquer coisa, a gente vamos responder aí as perguntas aí que o pessoal tiver para fazer. Feito. Bom, muito obrigado, professor Hamilton. Excelente aula aí. Muito obrigado, professor Éder, também. Foi muito boas as explicações, muito legal. Eu fiz uma interação aqui com o Eduardo, eu resolvi entrar agora nesse momento para todos aqui. Nós temos bastante pergunta aqui surgindo no meio do caminho e elas vão ser respondidas aqui, até porque essa dinâmica é para fazer a webinar ser bastante interativa com o nosso público mesmo. Esse é um negócio. Mas a primeira mão eu queria, a Harvest Minerals, né, eu queria agradecer muito essas palestras, foram excelentes. A gente sabe que não é fácil deslocá-los para fazer esse bate-papo, mas a gente também, eu tenho algumas questões que eu queria só colocar aqui para pontuar, até do professor Ed e tudo, que ele comentou sobre o camafugito e sobre a parte geológica do processo, que eu até fiz algumas anotações, muito sobre o que é uma das características que nós temos no nosso revezador de solo, que é o capé fértil, o camafugito. Essa superfície específica, muito ampla do material, que na verdade é uma argila 2:1, que nós temos bastante no camafugito, né? No caso deste camafugito, ele tem 62% de argilas 2:1, que é esmectita, montimonita, vermiculita, que são essas que o senhor citou aí no contexto, né? E acredito que essa característica dessas argilas é que confere essas características de CTC, CRA e outras questões a mais. Mas, no fundo, eu queria destacar também um ponto que eu gosto bastante do camafugito ali, é essa parte do sequestro de carbono. Queria que o senhor pudesse, rapidamente, só comentar um pouquinho sobre essa parte, que nos interessa muito, até porque a Harvest ali com a mina no Carmon, a gente tem muito essa pegada voltada para a sustentabilidade e principalmente nos processos também, desde a lavra, lá que nós fazemos, que é um uso sem água, sem explosivo, é um uso limpo, bastante limpo, até com uma pegada boa de carbono, assim, bem legal, até na própria entrega para o produtor. Eu queria que o senhor nos desse mais um pouco de luz sobre esse aspecto, que eu acho muito bacana sobre essa linha. Por favor. Obrigado, Drummond, pela questão. Essa é uma questão atual, né? A gente, do ponto de vista da pesquisa, né? E esse artigo que foi publicado agora em julho de 2020, né, na Nature, mostra o potencial que os analisadores têm na questão do sequestro de carbono. O que pode acontecer, especialmente numa mineração da forma que vocês conduzem, né, que é uma mineração com baixa emissão de carbono, você considerar todo o ciclo de vida, a gente chama ciclo de vida, todo o processo, desde a produção até chegar lá no consumo, o que acontece com o teu produto, né? Do ponto de vista energético, do ponto de vista de carbono. Então, no caso específico do camafugito, a gente pode fazer umas contas, né? Mas assim, a coisa mais importante é que você considera todas as emissões ligadas à mineração, ao processo de mineração, ao processo de transporte do material e ao processo de aplicação do material no solo. Todos esses processos consomem carbono.
Por outro lado, quando ele entra no solo, ele começa a sequestrar carbono. Então, quando você faz o balanço, para basaltos que tem soma de bases em torno de 15% de soma de bases, a soma de bases do camafugis qual que é, Drummond? Só para a gente lembrar. 11. Então, aí você tem que fazer a conta em função da soma de bases. É a soma de bases que vai fazer você lembra aquela reação que a gente mostrou, né? Sim, sim. O silicato com a base, ela reage com CO2 e vai formar bicarbonato ou vai formar também carbonato. Então, depende da quantidade de bases. A quantidade de bases é que vai promover essa conta que é só do sequestro na forma de carbono inorgânico. Perfeito. A pesquisa que nós estamos fazendo, que nós estamos iniciando, né, é de estudar o sequestro de carbono orgânico. Aí aumenta a estabilidade do carbono orgânico no solo. Mas se você considerar apenas o carbono inorgânico, você pode fazer a conta de quanto de carbono está sendo sequestrado comparado com o que está sendo emitido. Então, com certeza, para regiões que estão próximas até 200 quilômetros de distância da mina, que aí considera a questão do custo de emissão em função do transporte, né? Você vai ter sequestro de carbono, você vai ter uma emissão negativa de carbono, considerando todo o processo. Então, é possível você criar uma métrica, né? Uma métrica em função da soma de bases do seu material. Então, a quantidade de toneladas aplicada ao solo vai aumentar a questão do sequestro de carbono. E é isso que os artigos estão mostrando atualmente. Ninguém falou ainda de sequestro de carbono na forma orgânica. Nós estamos fazendo essa pesquisa, mas na forma inorgânica a gente já tem as contas, dá para fazer conta. Perfeito, perfeito. Contar muito comigo, obrigado. se quiser fazer a conta. Né? Ótimo, em outro momento eu vou entrar em contato, nós vamos fazer essas contas. Mas muito bom, na verdade eu vou passar o vídeo da empresa para todos verem realmente como funciona hoje a empresa e na sequência o Eduardo vai entrar novamente já falando aí das perguntas, que eu estou vendo que está aqui aparecendo várias perguntas. E aí nós vamos usar esse tempo, viu, Eduardo, para fazermos aí as respostas com o pessoal. Pode ser? Perfeito, irmão. Por favor, eu vou solicitar a Yane lá, o pessoal, que já nos coloque o vídeo para a gente dar sequência. O Cabefert é produzido em Carmo do Paranaíba pela Triunfo Mineração, subsidiária da Harvest Minerals. O Cabefértil é uma fonte completa de multinutriente com liberação gradual de fósforo, potássio, cálcio, magnésio e micronutrientes com um processo de beneficiamento simples, que consiste na moagem do minério sem a utilização de recursos hídricos e geração de rejeitos. O Cabefértil é um produto natural, ambientalmente correto. Buscando evoluir junto com a melhor agricultura do mundo, a Harvest fechou parcerias com instituições e agricultores como a Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Pesquisas Agrícolas do Cerrado, IPACER, Instituto Brasileiro de Agroecologia, IBA, Fazenda Alma, Pecuaristas com Manejo e Compost Bar, Associação dos Cafeicultores de Araguari e Sandinato e Sandinato Cafés. O Cabefértil é um produto certificado pelo IBD, como insumo aprovado para uso na agricultura orgânica. O Cabefértil é um produto com alta capacidade de troca catiônica, CTC, e elevada capacidade de retenção de água, CRA, ajudando a manter o equilíbrio nutricional do solo e maior eficiência agronômica. O Cabefértil é um produto completo, podendo ser utilizado em diversos tipos de manejos e culturas. Seu elevado pH e seu potencial de neutralização contribuem para o condicionamento do solo, com distribuição homogênea no campo, sem segregação dos nutrientes, conforme recomendações técnicas, sempre com a presença e atuação de uma equipe especializada e qualificada junto ao agricultor, visando um atendimento personalizado. Mais que produtividade e lucratividade,
é a certeza de um desenvolvimento sustentável para a agricultura. Café Fértil, nutrição e equilíbrio. Eduardo, agora é contigo as perguntas, por favor. Isso. Ok. Muito bem. Bom, eu estava vendo aqui na listagem das perguntas, são inúmeras perguntas. Obviamente, nós queremos responder todas, mas eu vejo que o tempo não vai ser suficiente para a gente responder todas elas, né? Então, eu separei algumas perguntas referente aos temas, né? E a primeira pergunta que eu faço para os dois palestrantes é uma pergunta de ordem prática que vem de José Carlos Gava, que ele pergunta qual é a dose de equilíbrio entre os fertilizantes convencionais solúveis, né, e os reminizadores. Então, professor Hamilton, se o senhor pudesse iniciar isso e depois o Dr. Éder, com a experiência que ele tem na região de Goiás, que ele acompanha há muito tempo também, essa questão da aplicação dos reminizadores nessa região, seria muito interessante ouvi-los. Por gentileza. Bom, é uma boa pergunta, Eduardo. Ainda nós não temos ainda estudos para definir exatamente qual seria essa dose de equilíbrio, né? Então, a recomendação que eu faço é que, num primeiro momento, não se substitua nada, né? No primeiro ano de aplicação, mantenha a aplicação dos fertilizantes solúveis, né? E conforme você vai acompanhando através da análise de solo o aumento nos teores aí de fósforo e potássio, aí sim você pode pensar em reduzir aí a dose de fertilizante solúvel. Mas a princípio eu não recomendo substituição, porque são materiais que demoram um pouco para reagir no solo, demoram um pouco para se liberar esses nutrientes. E com certeza, você mantendo a dose do fertilizante solúvel, no primeiro ano, o pouco que liberar de nutriente a mais do remineralizador, você vai ver já aumento de produtividade, além de efeitos benéficos aí que o Éder acabou demonstrando aí na apresentação dele, que pode também melhorar outras características de solo. Agora, depois de 2, 3 anos, 4 anos, nós não temos estudo. Por isso que nós hoje defendemos muito fazer esses trabalhos de longo prazo, né? Justamente para ver a taxa de substituição dessas fontes dos fertilizantes solúveis por estas fontes, né? Eu acredito que se o agricultor passar a usar ao longo dos anos, todo ano, uma dose razoável de remineralizador, é questão de 6, 7 anos, ele vai conseguir substituir até 100% do fertilizante solúvel pelo remineralizador, dependendo muito também do tipo de remineralizador que ele está utilizando, né? Se é um material rico em potássio, se é um material rico em fósforo. Então, cada fonte também tem a sua característica. Perfeito. Doutor Éder. Eu concordo plenamente com o professor Hamilton que a gente ainda não tem pesquisa para fazer recomendação de uso, né? Isso aí é uma necessidade a gente desenvolver um programa de pesquisa, na realidade, de longo prazo, para a gente poder fazer as recomendações. Então, a gente ainda tem um conhecimento muito restrito quando pensa em efeitos de longo prazo, porque isso é muito importante que o professor Hamilton falou. Nós temos que entender como é que é o comportamento a longo prazo. Do ponto de vista prático, agora eu vou falar do ponto de vista prático, não do ponto de vista da pesquisa, tá? Estou falando do ponto de vista prático, o que os agricultores estão fazendo, porque eles estão criando a recomendação de uso deles, né? Então, eu conheço experiências de vários tipos, experiências do agricultor
retirar o fertilizante e aplicar o remineralizador, e depois aplicar doses, metade dose solúvel, metade remineralizador, e também fazer da forma que o professor Hamilton indicou, que não tira no início, aplica o remineralizador e depois você vai acompanhando até você criar um mecanismo de segurança para o seu sistema, né? Então, de todas essas experiências que eu conheço, realmente depende do grau de fertilidade do solo, depende do tipo de solo, depende do grau de fertilidade do solo, e depende da parte da atividade biológica. Quanto mais ativo biologicamente for o solo, especialmente no sistema de produção que usa plantas de cobertura, que usa rotação de culturas, onde tem uma intensidade biológica ao longo do tempo, tem inclusive dado respostas muito boas para os remineralizadores. Então, acontece situações que o agricultor ele consegue manejar, ele usa fontes solúveis, mas em quantidades muito pequenas, e ele consegue manter a fertilidade do solo no longo prazo. Olha, isso aí não é resultado de pesquisa agronômica, isso é resultado feito em áreas agrícolas na prática, né? O agricultor está fazendo esse tipo de manejo e ele está conseguindo esse resultado. A gente, como o professor Hamilton mostrou, todos os experimentos que ele mostrou, que essas fontes elas liberam nutrientes, né? A gente não tem mais dúvidas sobre isso, né? Elas são fontes de nutrientes. A questão da eficiência que é complexo dessas fontes, porque depende do solo e depende da atividade biológica. Muita gente, inclusive, está optando para fazer o manejo dessas fontes no momento das plantas de cobertura. Quer dizer, quando você faz uma adubação de sistema, né? Então, a gente tem que ir lá, em vez de a gente ficar fazendo crítica, que a gente ouve, né, as críticas sobre esse tipo de insumo, em vez disso, a gente tem que ir lá no agricultor, ver o que ele está fazendo, para a gente formular boas perguntas de pesquisa. Perfeito. Obrigado, doutor Éder, do professor Hamilton. Complementando a pergunta do colega Gava, eu diria o seguinte, Gava, tratando-se de cama fugito, do capé fértil, que ele foi adotado, como foi demonstrado pelo trabalho apresentado pelo professor Hamilton na cultura do café de plantio, como fonte de fósforo, eu seguramente posso lhe dizer que você poderá substituir, sim, a sua fonte de fósforo pelo capé fértil, que contém algo em torno de 4, nas últimas análises que nós fizemos com o IBRA, que é o nosso laboratório oficial aqui em Sumaré, demonstrou teores até de 4,6% de P2O5 e, surpreendentemente, Éder, mais em torno de 3,8%, 4% de solubilidade em ácido cítrico, mais água, né? Então, numa situação dessa, se você for pensar numa dose, Gava, de 120 quilos de P2O5 por hectare, você está levando algo em torno de 3 toneladas de capé fértil, o que você estaria segurando 120 quilos de P2O5 para o crescimento e desenvolvimento normal do cafeiro. Então, eu digo que dentro desses sistemas de manejo de adubação, algumas fontes você pode substituir plenamente para culturas anuais. Agora, para culturas perenes, agora para culturas anuais, que tem um ciclo mais curto, onde a demanda nutricional e a extração é muito rápida num curto espaço de tempo, aí a gente tem que equilibrar as fontes, os fertilizantes solúveis com essas fontes. Dentro daquele sistema, e é isso que a Triunfo trabalha, dentro de um sistema de manejo e adubação, não
visando substituir parcialmente as fontes convencionais pelas fontes alternativas, no caso o café fértil, que é justamente para que você crie um outro patamar de equilíbrio nutricional no solo, de reciclagem dos nutrientes, de liberação desses nutrientes. E é isso que é importante a gente visar. Bom, tem uma pergunta aqui específica. Eduardo, eu só feita... Pois não. Eu só queria fazer uma complementação, porque o Café Fértil é uma rocha à parte, né? Justamente por ele ter esse fósforo solúvel, né? Mas a pergunta, como ela foi bem generalizada, né? Deixa claro que isso aí é uma coisa muito específica para o café fértil devido a essa solubilidade que ele tem do fósforo. Mas se nós pensarmos nos outros remineralizadores, aí sim eu não recomendaria essa substituição. Então tem que conhecer o produto, tem que saber da solubilidade dos minerais ali presentes, dos nutrientes ali presentes para tomar essa decisão. E o que o Éder falou também está, para mim, é correto, né? A gente tem que ver o que está sendo feito na prática, ver os resultados práticos para depois adotar isso também em trabalhos de pesquisa. Pois não. Obrigado, Hamilton. Uma pergunta, doutor Éder, que também preocupa bastante as pessoas, aqui a pessoa não se identificou, né? Mas teores de sódio também são preocupantes nas rochas com altos teores de potássio, com média de 10%, e eu também estendo esse sódio, a questão do alumínio, que eu sei a resposta, mas muitos dos agricultores se preocupam de você estar levando um teor de alumínio alto com os produtos, né? E a gente sabe da questão da solubilidade desse alumínio, né? Mas por favor, eu gostaria que o senhor me comentasse a respeito disso. A questão do sódio, realmente ela pode ser importante, especialmente em determinados tipos de solo. Por exemplo, você pegar solos mal drenados, solos de ambiente de clima semiárido, né? Não é adequado você colocar uma rocha que tem altos teores de sódio. Ou em sistemas de plantio em ambientes alagados, como o arroz, né? Então, não é adequado usar rochas com altos teores de potássio. Mas nem sempre uma rocha que tem alto teor de potássio tem alto teor de sódio. Isso é uma coisa importante frisar, né? Por exemplo, tem cianitos que são formados por micas, alguns minerais ferromagnesianos e feldspato potássico, tem muito pouco sódio. Por outro lado, algumas rochas alcalinas, elas podem ter altos teores de sódio acompanhando o teor de potássio. Inclusive, algumas com teores, inclusive, similares, né? Então, tem que tomar cuidado com esses altos teores de sódio, mas tem muitos cultivos, por exemplo, vou dar só um exemplo, que é o eucalipto, né? O sódio é nutriente igual ao potássio, né? Então, você entregar potássio ou sódio, você está nutrindo o eucalipto da mesma forma, né? Então, existe sim uma preocupação com a questão do sódio. A gente tem que pensar em qual sistema é possível colocar. Se você colocar um solo bem drenado, profundo, em ambiente que chove adequadamente, ou que você usa de forma irrigada, não vai ter problema com a questão do sódio. Em relação ao alumínio, né, o alumínio dos remineralizadores, é muito importante frisar que os remineralizadores, eles têm a base do conceito de remineralizador, é a soma de bases. Então, quando você tem um remineralizador, que a soma de bases é elevada, o que acontece quando intemperiza os aluminosilicatos ricos em bases, né? Você libera parte das bases e parte do silício. O alumínio não. O alumínio você não libera. O que acontece é ele formar uma nova fase secundária. Aliás, é essa nova fase secundária que é estabilizada pelo alumínio.
E essa nova fase, ela tem CTC elevada, tem superfície específica elevada. Então, o alumínio ele não libera do ponto de vista químico e se transforma num elemento tóxico no processo de temperismo desses minerais. Tanto só para dar um exemplo da natureza, né? Você pegar um solo de basalto jovem, ou pegar o solo derivado do camafujito, ele é rico em alumínio, mas é extremamente fértil. Então, ele não tem alumínio tóxico. O alumínio ele só se transforma em tóxico quando eu não tenho bases do próprio mineral para estabilizar esse alumínio. Tanto é que os solos que têm maior quantidade de alumínio trocável são justamente os solos cauliníticos e ácidos, né? Quanto mais ácido e caulinítico, ele libera bastante o alumínio da forma tóxica, né? Então, na realidade é isso. A gente pelo contrário, ainda bem que tem o alumínio para estabilizar as fases novas, e ainda bem que tem alumínio que a gente tem solo, porque se não tivesse alumínio nós não teria solo. Só para ser bem radical na resposta. Pois não, pois não. Uma outra pergunta aqui, Dr. Éder, do colega Andrei, um índice de grau de intemperismo pela relação ferro-oxalato e ferro livre poderia me dar uma ideia do potencial de respostas dos ionizadores num determinado conjunto de solos? Eu considero que isso seria uma boa estratégia para você avaliar o comportamento do remineralizador no solo. O próprio remineralizador, não necessariamente, porque o que importa, excetuando casos como o café fértil, né, o camafujito, no caso de vocês, aí, o produto, que você já está entregando o CTC, já está entregando capacidade de retenção de água já naturalmente, né? A maioria dos outros não tem isso. Se você analisar a extração, né, com ferro oxalato, alumínio oxalato, silício oxalato, né? Você pode fazer isso, mas não no produto, mas sim no solo. Você pode acompanhar isso no solo. Deve acontecer um incremento dessas frações extraíveis por oxalato de amônio. Obrigado, doutor Éder. Professor Hamilton, tem uma pergunta aqui do colega, se você tem o teor de matéria orgânica nos solos onde foram realizados testes. Não, nós temos sim. Agora, de cabeça, assim, quais os testes ele está perguntando com arroz? Eu acredito que sim. Ele nos testes de casa de vegetação. Esses testes aí tinham em torno de 1,2% a 1,4% de matéria orgânica. São solos com baixo teor de matéria orgânica. Uhum. E uma pergunta também aqui, professor Hamilton. Nos experimentos com camafejito, foram usados solos com qual teor de matéria orgânica? Sobre a microbiologia desses solos, como é que estava? São solos reativos? Complemento da pergunta da colega Alikizei. Desculpe a pronúncia. Uhum. É uma preocupação que é bem recente, essa questão microbiológica, né? Quando nós fizemos esses trabalhos, nós não tínhamos essa preocupação. A gente queria mostrar o efeito do camafujito na fertilidade, então nós não fizemos essas análises microbiológicas. A matéria orgânica era baixa, porque são solos coletados no perfil, né? Então nós pegamos desde a camada superficial até uma camada de subsuperfície, depois esse material é homogeneizado, então a matéria orgânica ela fica baixa realmente nesse solo, porque o que a gente queria demonstrar era realmente a reação química desse material no solo na liberação de nutrientes para as plantas. É lógico que hoje
nós temos feito vários trabalhos e no protocolo que nós estamos desenvolvendo atualmente, nós estamos prevendo essas análises microbiológicas, né? Justamente para ver o que está acontecendo na microbiologia do solo. É uma coisa que surgiu que nós estamos começando a adotar também essas avaliações, mas nesses trabalhos isso não foi feito. Uhum. Ok. Eu, só complementando, nós estamos desenvolvendo uma linha nova de trabalhos envolvendo essa questão dos micro-organismos, porque um dos aspectos que a gente acredita e sabemos, já temos algumas informações em relação ao desenvolvimento de micorrizas, de fungos, tricomonas, né? É justamente essa relação, esse benefício dessa interação dos reminizadores com essas atividades, com esses microbiotas do solo, né? Então, em breve nós teremos alguns resultados apontando justamente essa questão da relação entre até níveis de reminizadores com o desenvolvimento desses microbiotas do solo. Então, é uma linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo e em breve teremos bons resultados a respeito disso. Dr. Éder, aqui é uma pergunta do Fernando Casimiro, em que ele pergunta o seguinte: existe algum trabalho científico comparativo em termos de concentrações de nutrientes entre pós de rochas inoculados com micro-organismos eficientes, exemplo EM4, e pós de rochas in natura, sem inoculação? Não temos ainda, né? Isso é muito interessante, que existe uma linha de desenvolvimento de biofertilizantes que, através do processo de compostagem, e aí o pessoal aplica esses remineralizadores junto no processo de compostagem. Então, esse é um caminho muito interessante, né? Desenvolver insumos locais, né? Você integra, né, o resíduo orgânico com o remineralizador, faz a compostagem e você cria um produto que, inclusive, estabiliza mais carbono, diminui a emissão de nitrogênio. Você, na realidade, é como se fosse um processo de formação de solo, né? Você está colocando o mineral primário, a parte biológica com alta atividade, você está criando, as novas fases são criadas rapidamente. Tudo isso acontece no processo de compostagem. Essa questão da inoculação, né, e o que acontece do ponto de vista do efeito, né, agronômico, nós não temos conhecimento ainda. Mas é uma questão de pesquisa muito relevante, porque a gente, pequeno estudo que a gente fez com a nossa amiga Rose Monerá, que é da Embrapa Senergen, ela fez um levantamento bem simples, só para bacilo, né, de 5 materiais que a gente estuda, e aí ela mostrou que tinha pelo menos 80 tipos de bacilos diferentes nessas 5 pós de rocha. Então, mostra, inclusive, o potencial dos próprios micro-organismos das próprias rochas, porque essas rochas, apesar de você imaginar que elas não têm atividade biológica, como elas estão expostas à área da mineração, com certeza ela tem micro-organismos, e geralmente os 80 tipos de bacilos que ela encontrou, né, no caso, nesse exemplo, todos eram funcionais, ou eram promotores de crescimento, ou eram micro-organismos que controlavam pragas e doenças. Então, na realidade, a gente tem um potencial enorme nessa parte microbiológica do próprio remineralizador. Então, a gente desconhece, né, que micro-organismos estão associados aos remineralizadores. E nós podemos ter micro-organismos
altamente eficientes que poderiam vir do próprio remineralizador. E a outra é como é que interage o remineralizador com outros micro-organismos. A gente, na realidade, é um campo totalmente novo de pesquisa e muito relevante. Pois não. Muito obrigado, doutor Éder. Doutor Éder, tem uma pergunta aqui eu não sei se é colega ou colega Val, que é de cunho político, mas que eu acho que é importante e preocupa muito o setor, né? É a questão ligada ele pergunta assim, doutor Éder, no início do ano, a Embrapa emitiu um posicionamento oficial de que ainda não há informação científica suficiente para a recomendação de agrominerais silicáticos. Gostaria de saber se o senhor prevê uma mudança nesse posicionamento no futuro próximo. Não, esse posicionamento da Embrapa, ele foi feito porque é o seguinte, uma coisa que é relevante falar, eu como pesquisador da Embrapa tenho que falar isso publicamente, é que esse tema dentro da Embrapa não é consensual. Então, aquele posicionamento foi feito pelo lado do grupo que nunca estudou remineralizador e considera que ele não tem eficiência. Então, é um grupo de pesquisa que tem uma visão, considera que apenas as fontes solúveis são importantes para o manejo da fertilidade do solo. Bem, aí existe um grupo no qual eu pertenço, no qual eu faço parte, que estuda de forma sistemática os remineralizadores, né? E nós estamos fazendo isso, nós estamos começando essa pesquisa, né? Nós demoramos bastante tempo para conhecer essas fontes. Hoje a gente tem um conhecimento muito importante dessas fontes, sabemos o que é importante do ponto de vista químico, mineralógico e alguns aspectos agronômicos, né? Agora, a pesquisa, uma coisa que a pergunta fala e é verdade, né? A gente não pode, e a gente falou isso antes, né? Antes da pergunta, que nós ainda não temos recomendação de uso. Nós não sabemos de longo prazo. Então, o que é importante, na realidade, a gente afirmar que nós precisamos ter uma rede de pesquisa de longo prazo. Agora, uma coisa que a gente precisa realçar bem é que essas fontes, elas são eficientes, tanto como fontes de nutrientes, mas também como para aumentar a eficiência de uso de nutrientes. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar, né, que quando a gente pensa só no manejo de fontes solúveis, o que acontece? Vocês que são agrônomos, eu aprendi isso faz pouco tempo. Eu estou aprendendo muito agronomia com esse tipo de estudo que eu faço, e é bem recente isso que eu aprendi, lá do Eduardo Malavolta, né, que ele fala do fator F, né? Então, toda vez que você faz uma adubação, você nunca coloca aquilo efetivamente que sai do solo e aquilo que seria necessário para aquela produção agrícola. Você sempre coloca um fator F que você coloca mais, né? Nunca é 1, né? Procura um sistema aí que o fator F de adubação é 1. Não existe. Então, é 1,5, 2, 3, esse fator F, né? Você multiplica por algumas vezes a quantidade necessária de adubação. O resultado desse tipo de abordagem foi o que a gente acumulou praticamente 50% de fósforo nos nossos solos nos últimos 50 anos. Quer dizer, a gente aplicou fósforo e a gente conseguiu tirar no máximo 50%. O restante ficou no solo. O quanto de investimento que a sociedade fez e que o agricultor fez e não teve retorno. Então, a cálculo que o artigo fez do White et al. 2018 mostrou que 42, se fosse uma mina, custaria 42 bilhões de dólares essa mina, né? Só que não considerou investimento de 50 anos, né? É muito mais que isso. O recurso real é muito mais que isso. Então, assim, o que é importante?
o que é importante é a gente fazer pesquisa, em vez de ficar discutindo teoricamente ou discutindo do ponto de vista político. Não tem que ter política em pesquisa, não tem que ter crença em pesquisa, a gente tem que pesquisar, nós temos simplesmente que pesquisar. Nós temos hoje 3 milhões de hectares que estão fazendo uso sistemático de remineralizador. Aumentou 1 milhão de hectares em um ano. E isso está aumentando progressivamente. Você vai do setor de cana-de-açúcar, todo mundo está usando o remineralizador. Por quê? Porque dá resposta. O que eu posso fazer? Dá retorno. A pesquisa que a gente tem indica isso. Os resultados do professor Hamilton mostram isso. E vários outros grupos estão fazendo de forma sistemática e mostram que tem resultado. O que a gente precisa fazer? Pesquisa. Para recomendar, agora, a gente tem que assumir que funciona. Os remineralizadores, as fontes que a gente estuda, funcionam. Agora, como que a gente maneja, a pesquisa está devendo, né? O agricultor já está utilizando e a gente não tem uma resposta para isso. Então, o que a gente precisa são redes de pesquisa em que, onde a gente vai fazer um estudo sistemático no longo prazo. E a gente tem que usar o conhecimento do agricultor, porque o agricultor tem muito conhecimento e, a partir dele, a gente pode fazer boas perguntas, inclusive para a gente diminuir esse tempo, entendeu? Esse tempo de resposta para recomendação, ele pode ser diminuído pela própria experiência do agricultor, que foi corajoso e fez isso no início, e hoje está tendo respostas e tem muita gente com sucesso do ponto de vista econômico. Por quê? Porque está economizando, ele não está substituindo fertilizante, ele está economizando, porque ele tá transformando esse fator F em 1. Essa que é a questão que a gente tem que considerar, e que remineralizador não é milagroso, né? Ele faz parte de um sistema de produção, dos sistemas de produção. Ele é uma ferramenta. Então, cada vez mais, se a gente for olhar para o sistema de produção, eles estão ficando mais complexos, eles estão deixando o solo sempre mais coberto por plantas, quer dizer, ele sempre está fazendo fotossíntese. Os sistemas mais eficientes ficam praticamente o ano todo fazendo fotossíntese. Então, tem os insumos biológicos, que é isso que o professor Hamilton falou, que é uma coisa muito importante atualmente, os insumos biológicos. Esses insumos biológicos, junto com os remineralizadores e junto com o manejo, com o desenho do sistema de produção, vai ser a grande salto que a agricultura tropical vai dar. Muito bom. Excelente, professor Éder. Muito obrigado, viu? Posso? Sim, por favor, Hamilton. Não, eu só queria complementar, né, que eu acho uma visão muito retrógrada o pessoal que fez esse comentário aí, né, que postou isso aí. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta, né, e ver o sistema, as coisas como ocorrem de maneira multidisciplinar. Então, essa questão de entrada, por exemplo, da atividade microbiana, a gente está começando a estudar isso. Então, a gente está tentando abordar todos os aspectos, né, para explicar por que às vezes esses resultados são tão positivos, né? E aí vem o pessoal e falar que isso aí é balela, não funciona. São pessoas que realmente nunca fizeram pesquisa com o assunto e nunca têm ideia do que acontece, né? Eu trabalho com silício já há mais de 20 anos e trabalhando com silício é a mesma coisa. Eu estou cansado de ver outros pesquisadores falando que silício é besteira, não funciona. Olha, se fosse besteira e não funcionasse, o Japão e outros países não utilizariam em grandes quantidades, né? Mas qual que é o problema? O problema é metodologia de pesquisa. A gente tem que desenvolver metodologia, nós temos que trabalhar em cima de pesquisa de boa qualidade, né? Eu trabalhei com silício muitos anos, eu sei que se qualquer
material fosse bom para fornecer silício para a planta, eu costumo dizer, eu ia ensacar areia de praia e vender como fonte de silício, mas não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que conhecer o produto e conhecer como que funciona realmente. Então, uma pessoa que não conhece o assunto, fazer uma declaração dessa, está totalmente fora da sua casinha, como se diz por aí, né? Perfeitamente, ótimo. Olha, são 17h53 exatamente agora. Eu vou repassar a palavra para o Drummond, e aqui tem outras perguntas aqui muito interessantes também, que depois os palestrantes poderão responder, encaminhar para os interessados, né? Todas elas elogiando o evento, né, Drummond? Parabenizando, eu acho que o nível foi excelente. Dr. Éder, Dr. Hamilton, parabéns aí pelas colocações, pela excelente apresentação, e eu acredito que a gente tem muito mais para conhecer desses temas, né? Ligado aos remedizadores. E a gente só está começando o aprendizado, né? Nós também, da área de pesquisa e na área comercial, nós estamos aprendendo com tudo isso. Nós sabemos que já existe uma instrução normativa número 5 que regulariza o setor, então separando o joio do trigo. Nós sabemos, né, Dr. Éder, que existem materiais, existem outros materiais, né? Aqueles que podem ser utilizados e aqueles que não podem ser utilizados. E é justamente a N5 regulariza essa questão que até então nós não tínhamos ainda nada em termos legais perante o Ministério da Agricultura. Hoje nós temos. Então, o que eu quero dizer para os senhores é que na busca e nos testes desses produtos, procure saber se esses produtos já estão registrados no Ministério da Agricultura. Drummond, Okay. É com você, meu amigo. Muito obrigado, viu, professor Éder, professor Hamilton. Agradeço a participação de todos, né? Nós chegamos aqui a mais de 130 participantes no evento, né? Então, fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Quero agradecer imensamente o Dr. Éder, Dr. Hamilton, pela gentileza do tempo deles em relação a esse assunto, a essa conversa. Realmente foi muito produtiva, sabe? Eu acredito que esse evento tomou um nível de excelência assim, bem legal. Vimos um grupo bastante interessado participando. E realmente eu só complemento aqui, falo que o Camafugito, realmente o professor Hamilton comentou no final, e foi bem legal, e realmente eu percebo isso a campo, professor, assim, em relação ao Camafugito, que ele tem uma característica desse intemperismo alto que ele já sofreu, esse que é do CABEFEST, então ele realmente tem uma interação com essa parte solúvel do fósforo e essa interação que a gente já está vendo a campo da microbiota, das respostas de enraizamento, dessa interação do silício ali já nas argilas, né, nos 2:1, quer dizer, tem todo um complexo do Camafugito bem específico e diferenciado. E eu gostei bastante dessa colocação e realmente isso a campo a gente tem observado, sabe, bastante. E o cliente tem nos tratado isso com muita veemência, assim. Isso me mostra que realmente estamos num caminho legal, de sustentabilidade diferente. E fico feliz em saber que já estamos em uso aí do nosso produto, na verdade, reminizadores de solo. Isso aí é um conjunto, né? Uma nova classificação. Muito obrigado. Mas antes de fechar, nós temos 5 sorteios a fazer. Eu vou precisar da ajuda dos 3, na verdade, é coisa rápida, é jogo rápido, já que nós praticamente estouramos nosso tempo, mas vamos lá. Eu preciso de 1 a 30, que o Dr. Éder me fale 2 números a princípio, de 1 a 30, por favor. Está desligado o microfone.
3h15. 3h15. Tá. Doutor Hamilton? 7h25. 7h25. E o nosso amigo Eduardo Spolidoro, um número, por favor? Número 1. Número 1? Sim, para incentivar quem entrou primeiro na webinar. Na verdade, é isso aí. É um conjunto, apesar que nós tivemos 100 e poucos participantes, mas pediram para escolher de 1 a 30, nós fizemos a seleção aqui. Acredito agora que o nosso departamento de marketing aqui vai entrar em contato com essas pessoas e vão repassar o brinde para eles, conforme feito aqui agora. Bom, agradeço novamente, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanhou nesse momento. Foi realmente um bate-papo muito bacana. Espero que a gente possa se encontrar em breve com mais novidades, mais assuntos dessa forma. Obrigado a todos. Novamente, obrigado, doutor Éder. Obrigado, doutor Hamilton. Obrigado pela presença, o tempo, a disponibilidade. Eduardo Spolidoro, mais uma vez, pela gentileza. Valeu, muito obrigado. E vamos para o próximo. Tamo juntos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite, um abraço. Deus. Um abraço.